Ela implorou ao humano para tirar sua armadura, desesperada por um sopro de ar fresco. Mas o que se desenrolou a seguir? A chuva incessante martelava contra as estruturas metálicas do posto avançado Vega 9, um antigo centro de comércio que agora estava perdido no tempo no planeta de fronteira Tarsus 4. O capitão Alex Carter enxugou as gotas de suor da testa, esquintando através da chuva incessante para as luzes distantes que se aproximavam. Seus ombros largos se tensionaram sob o tecido de seu uniforme militar cinza e, instintivamente, sua mão alcançou o rifle de pulso preso em suas costas. Eles não são navios de suprimento, ele murmurou, sua voz profunda mal se elevando acima do rugido da tempestade. Ao seu lado, a tenente Cyrus permaneceu parada, sua pele esmeralda brilhando com a água da chuva. As linhas elegantes de sua armadura escura capturaram o brilho intermitente das luzes de emergência do posto avançado, enquanto começavam a piscar de forma ominosa. Seu cabelo prateado estava cuidadosamente preso em uma trança apertada, acentuando seus traços marcantes e os penetrantes olhos âmbar que se estreitavam enquanto ela se concentrava nos navios que se aproximavam. Piratas, ela declarou, sua voz carregando um sotaque melódico que contrastava fortemente com a dureza de suas palavras. O sindicato Black Star era inconfundível em sua formação. Alex acenou com a cabeça de forma sombria, uma sensação de pressentimento se instalando sobre ele. Apenas nossa sorte, pensou. 2 defensores enfrentando um esquadrão pirata. Cira, sem se deixar abalar, desembainhou sua lâmina de energia. A arma ganhou vida com um brilho azul vibrante, lançando uma luz iluminadora sobre seu rosto determinado. Então, é melhor fazermos isso valer a pena, capitão, disse Alex, sua voz firme, apesar da tensão no ar. O primeiro navio pirata desceu com um estrondo, seu trem de pouso afundando profundamente na lama. Alex e Cira rapidamente se agacharam atrás de um container de carga, com o coração acelerado, enquanto a escotilha do navio se abria. Uma dúzia de figuras armadas surgiu na chuva torrencial, suas silhuetas marcantes contra o fundo tempestuoso. Eu conto 12, Alex sussurrou, olhando para a carga de seu fuzil. E isso nem conta quantos estão no segundo navio. Os lábios de Cira se curvaram em o que poderia ter sido um sorriso. Eu já enfrentei situações piores. Com isso, Alex levantou uma sobrancelha, intrigado. Não, ela respondeu, seus olhos âmbar se fixando nos dele, azuis. É exatamente por isso que estou preocupada. Antes que Alex pudesse formular uma resposta, a primeira onda de explosões de energia atingiu sua posição, enviando faíscas a jorrar do container. Ele revidou, seus disparos acertando o alvo enquanto derrubava 2 piratas com golpes precisos em seus peitos. Enquanto isso, Cira se movia como um relâmpago líquido, sua lâmina cortando o ar em arcos graciosos enquanto ela enfrentava os piratas em um feroz combate corpo a corpo. 3 oponentes caíram antes mesmo de terem a chance de erguer suas armas. Nada mal para uma australiana, Alex gritou, genuinamente impressionado com sua velocidade. Guarde seus elogios para quando não estivermos à beira da morte, humano, ela respondeu, esquivando-se habilidosamente de um golpe descontrolado e derrubando rapidamente outro atacante. Assim que o segundo navio tocou o chão, uma onda de piratas invadiu a cena. Alex xingou baixinho, recarregando rapidamente seu rifle. Precisamos nos retirar para o centro de comando. Ele insistiu com urgência na voz. Podemos ativar as torres de defesa a partir daí. Com determinação, eles lutaram para abrir caminho através do posto avançado, cada movimento um testemunho de seu trabalho em equipe instintivo, cobrindo-se habilmente um ao outro, apesar de nunca terem lutado lado a lado antes. A brilhante tática de Alex foi o contrapeso perfeito para o estilo de luta feroz de Kira. Quando chegaram ao centro de comando, haviam deixado um rastro de destruição em seu caminho, com metade da força pirata ou morta ou ferida atrás deles. Uma vez dentro, Alex atingiu o painel de segurança com um golpe decisivo. Sobrescrição do sistema iniciada. Capitão Alex Carter, da Força de Defesa da Terra. Código de autorização Alpha 7 Tango. Com um aumento de energia, o sistema de defesa do posto avançado ganhou vida, revelando torres que emergiram de compartimentos ocultos ao longo do perímetro.
Do lado de fora, o caos irrompeu enquanto os piratas se dispersavam, suas fileiras despedaçadas pelos feixes de energia ardente que cortavam o ar. Isso não os segurará por muito tempo, Saira avisou, lançando um olhar para o ferimento em seu lado, onde uma explosão havia raspado sua armadura. Seus navios estão armados com armas pesadas. Nesse momento, uma explosão sacudiu o centro de comando, fazendo as luzes piscarem e depois apagarem completamente. A escuridão os envolveu, penetrada apenas pelo brilho sinistro das luzes de emergência. Eles removeram o núcleo de energia. Alex rosnou, a urgência tingindo sua voz. Precisamos nos mover agora. Há um bunker de emergência perto do perímetro oriental. Sem hesitar, eles deslizaram por uma abertura de manutenção, a chuva incessante caindo ao redor deles. Enquanto avançavam pelos corredores sombrios do posto avançado, uma súbita emboscada de piratas os pegou completamente de surpresa. Uma poderosa explosão atingiu Saira em cheio no peito, desequilibrando-a e fazendo-a tropeçar para trás. Em um instante, Alex entrou em ação, neutralizando a ameaça com 3 tiros precisos. Ele se apressou para o lado dela, a preocupação estampada em seu rosto. "Estou bem", ela insistiu, embora a dificuldade de sua respiração contasse uma história diferente. A armadura absorveu o impacto, mas Alex podia sentir o peso da situação pressionando sobre eles. Ele estabilizou Saira enquanto continuavam em direção ao bunker. Quando chegaram à pequena tenda militar que servia como seu refúgio temporário, a respiração de Saira havia se tornado cada vez mais difícil. Cada inspiração uma luta. "Preciso de ajuda." Ela ofegou, sua mão segurando a placa de armadura no peito. "Esta armadura está muito apertada. O impacto deve ter danificado o sistema de regulação de pressão. Você pode tirá-la?" Alex perguntou, cuidadosamente segurando a entrada da tenda. Saira balançou a cabeça, seu cabelo prateado caindo sobre o rosto. "Os fechos estão na parte de trás. Eu não consigo alcançá-los", ela admitiu, sua voz tingida de frustração. Ela olhou para ele, um lampejo de vulnerabilidade rompendo sua postura tipicamente estoica. "Preciso da sua ajuda, capitão. Não consigo respirar direito." Alex pausou por um momento, então acenou com a cabeça resolutamente. "Diga-me o que fazer." "Os fechos são sequenciais." Saira respondeu, sua voz tensa de esforço enquanto se virava de costas para ele. "Comece pelo pescoço e desça." Os dedos de Alex traçaram o primeiro fecho aninhado na base de seu pescoço, habilidosamente oculto sob uma série de placas interligadas. Enquanto ele o desengatava com cuidado, um suave sibilo emergiu da armadura, reminiscentemente de um selo se quebrando. "Essa armadura certamente não se parece com o equipamento militar padrão", ele comentou enquanto traçava seus dedos pela coluna dela, cada fecho exigindo um movimento único, uma torção, um puxão, uma pressão, entrelaçados em uma sequência complexa. "Não é fácil", Saira admitiu, suas respirações vindo em ofegantes suspiros. "A armadura de batalha Strion é feita para ser personalizada, ajustada sob medida." Alex hesitou enquanto desabotoava o terceiro fecho, revelando uma surpresa inesperada. Aninhado dentro do forro interno da armadura, havia um pequeno nó azul brilhante. "O que poderia ser isso?" ela se perguntou. "Cuidado", uma voz advertiu. "Esse é um ponto de interface neural. Não desconecte ainda." Alex insistiu, seu treinamento militar assumindo o controle instintivamente. Interfaces neurais eram uma tecnologia rara e cara, muito além do equipamento típico atribuído a um tenente. Era tecnologia avançada de grau militar, mas não algo que fosse fornecido como padrão. "O fecho final vem primeiro", ela insistiu, sua voz firme apesar da luta para recuperar o fôlego. "Vou explicar tudo assim que conseguir respirar direito." À medida que Alex avançava, a armadura começou a revelar mais de seus segredos ocultos. Sob a camada externa, uma rede sofisticada de circuitos surgiu, junto com o que parecia ser módulos de armazenamento de dados, esperando para serem explorados. Isso era mais do que mero equipamento de proteção. Era um sistema tecnológico de ponta. Ao desabotoar o último fecho,
O painel traseiro da armadura relaxou, liberando sua pressão. Saíra respirou fundo. Uma onda de alívio a envolveu, evidente na forma como seus ombros se soltaram. Agora, ela o guiou pelos pontos neurais. Torça suavemente cada um no sentido anti-horário até que se desconectem, ela instruiu. Com precisão, Alex começou a desconectar os nós da interface, tomando cuidado para manusear cada um delicadamente. À medida que o último nó se soltou, toda a seção superior da armadura desmoronou, revelando não apenas a pele esmeralda nua de Saíra, mas também uma hipnotizante variedade de marcas bioluminescentes que brilhavam suavemente em uma luz azul reconfortante. Alex rapidamente desviou o olhar, um calor subindo em suas bochechas. Ayers, você poderia ter me avisado sobre isso, Saíra disse, sua voz carregada de confusão genuína, enquanto se virava para encará-lo, aparentemente indiferente à sua nudez parcial. As marcas em sua pele irradiavam um brilho suave, iluminando sua expressão inquisitiva. Você não estava. Que não havia. Alex gaguejou com as palavras, seus olhos grudados na parede da tenda. À medida que a realização tomava conta de Saíra, um sorriso de divertimento se espalhou por seu rosto. Ah, os costumes da modéstia humana. Como eu poderia esquecer? Ela pegou um cobertor térmico e o envolveu em torno dos ombros. Para os astrianos, nossa armadura não é distinta do que você poderia considerar roupas íntimas. Em vez disso, ele se conecta diretamente com nossa pele, garantindo máxima conectividade neural. Está tudo bem, Alex disse, finalmente voltando seu olhar para ela. Seus olhos eram irresistivelmente atraídos pelos pedaços de armadura espalhados pelo chão. Então, você se importa em explicar por que um tenente está carregando o que parece ser tecnologia militar classificada? Esses módulos de dados não são padrão. A expressão de Saíra mudou para uma de gravidade, pois eu sou mais do que apenas um tenente. Com cuidado deliberado, ela alcançou um compartimento oculto dentro da armadura descartada e puxou um pequeno dispositivo. Ao ser ativada, a armadura projetou uma impressionante insígnia holográfica. Um padrão de explosão estelar, cercando uma dupla hélice. Eu pertenço à divisão de ciência austríaca, expliquei. Esta armadura não é apenas uma casca protetora. Ela contém dados de pesquisa críticos sobre tecnologia de armas experimentais. Essa é a razão pela qual os piratas lançaram seu ataque. O verdadeiro alvo deles não era o posto avançado. Era eu. O treinamento militar de Alex entrou em ação, avaliando rapidamente a situação. Você é um alvo de alto valor, ele disse com urgência na voz. Precisamos tirar você e esses dados deste planeta. Não é possível até que os reforços cheguem, declarou Saíra, com um toque de determinação na voz enquanto ajustava sua posição. O sistema de propulsão da armadura foi danificado durante a luta. Não consigo recolocá-lo corretamente sem alguma assistência técnica. A chuva persistia em seu ritmo de tamborilar contra a tenda, envolvendo o espaço em uma atmosfera singularmente íntima. Banhada pelo suave brilho da luz de emergência fraca, Saíra estava envolta em um cobertor térmico, suas marcas bioluminescentes iluminando os arredores com um brilho de outro mundo. Alex não conseguia se livrar da sensação de quão perto eles estavam sentados um do outro. Quanto tempo até que seu povo venha procurá-lo? Ele perguntou, esforçando-se para manter o tom profissional, apesar da tensão palpável crescendo entre eles. O protocolo padrão é 48 horas após um check-in perdido, ela respondeu. Seus olhos âmbar examinaram o rosto dele com uma curiosidade desinibida. Sua espécie me fascina, Capitão Carter, ela comentou. É Alex, ele respondeu instintivamente. E o que exatamente é tão fascinante sobre os humanos? Ele perguntou. Bem, ela disse, inclinando-se um pouco mais perto, são suas respostas fisiológicas. No momento em que você me viu, eu pude ver o sangue subindo ao seu rosto. Seus pupilas se dilataram e eu notei sua respiração acelerar. Um sorriso dançava nos cantos da sua boca, provocando o ar entre nós. Mas, novamente, cordas não ficam vermelhas. Alex limpou a garganta, quebrando a tensão. Agora, vamos nos aprofundar na observação profissional. Por curiosidade pessoal, como ela responde a desafios? Percebo que sua voz vai gradualmente diminuindo.
Minha divisão se concentra em estudar a compatibilidade entre diferentes espécies, sejam biológicas ou tecnológicas, além de explorar outras formas de compatibilidade. A tensão pairava no ar entre eles, densa com possibilidades. Isso parece uma pesquisa valiosa, comentou Alex, sua voz saindo mais áspera do que ele pretendia. Muito valiosa, concordou Sarah, sua mão roçando o braço dele, enviando um calor surpreendente através dele. Oportunidades raras para testes de campo nunca devem ser ignoradas. Do lado de fora, a tempestade se tornava mais intensa, mas nenhum deles prestou atenção ao piorar do tempo. Isso faz parte dos seus parâmetros de missão? Alex se inclinou mais perto, a curiosidade brilhando em seus olhos enquanto perguntava: isso está realmente acontecendo? As marcas luminescentes de Sarah brilhavam com uma intensidade que parecia refletir a empolgação no ar. Lembre-se, isso é puramente extracurricular. Ela o lembrou com um sorriso brincalhão. Mas quando seus lábios finalmente se encontraram, Alex ficou surpreso com a onda de emoções que o inundou. Familiar, mas ao mesmo tempo incrivelmente nova. A pele dela irradiava um calor suave e convidativo, e onde seus corpos se entrelaçavam, suas marcas brilhavam mais intensamente em resposta. O cobertor térmico estava esquecido no chão da tenda, uma mera reflexão tardia. Alex despertou, cativado pelo suave ritmo da luz bioluminescente pulsando ao seu redor. O Siralai ao seu lado emitia um brilho azul suave, suas marcas iluminando o interior da tenda. A tempestade havia passado durante a noite, deixando em seu rastro um silêncio inquietante, pontuado apenas pelo som de suas respirações. A noite passada tomou um rumo inesperado. Maravilhoso, mas inesperado. As diferenças entre suas espécies levaram a momentos de descoberta constrangedora e surpreendente compatibilidade. A curiosidade científica de Cyrus complementava perfeitamente seu próprio espírito aventureiro, transformando seu encontro em uma mistura de ternura e emoção. Alex observava sua figura adormecida, cativado pela beleza serena que contrastava fortemente com a feroz guerreira ao lado de quem havia lutado. Seu cabelo prateado cascata sobre a cama improvisada, e sua pele esmeralda brilhava suavemente a cada respiração suave que ela dava. Seu olhar é bem barulhento, murmurou Sierra, com os olhos ainda fechados. Alex sorriu, surpreso. Eu pensei que você estivesse dormindo. Astrianos precisam de menos descanso do que humanos, ela respondeu, finalmente abrindo seus olhos âmbar. Ela o observou com uma mistura de curiosidade científica e algo mais terno. Sua espécie requer bastante tempo de recuperação, ele comentou, apoiando-se em um cotovelo. Ela sorriu para a observação dele. Isso é uma reclamação ou apenas uma observação? Ele perguntou. Apenas coleta de dados. Ela respondeu, com um sorriso mais amplo. Embora eu deva admitir, enquanto os humanos podem falhar em resistência, eles certamente compensam com sua criatividade sem limites. Alex sentiu um calor subir pelo seu rosto, uma mistura de empolgação e constrangimento. Ele estava emocionado por fazer parte do avanço das relações interespécies. Enquanto Cyrus ajustava o cobertor térmico, ele escorregou, revelando seu alongamento gracioso. Na minha divisão, frequentemente teorizamos sobre a adaptabilidade humana, mas testemunhá-la em ação é muito mais esclarecedor. Antes que Alex tivesse a chance de responder, um suave bip ecoou do seu uniforme descartado. Ele rapidamente estendeu a mão, pegando seu dispositivo de comunicação. Carter aqui, disse ele, seu tom mudando para um de profissionalismo. Capitão, aqui é o comandante Walsh. Recebemos seu sinal de socorro e estamos a caminho. Nossa estimativa de chegada ao seu local é de cerca de 6 horas. Você pode fornecer um relatório de status? Alex se virou para Syrah, que já estava ocupada coletando suas peças de armadura espalhadas. O posto avançado foi comprometido, ela relatou. Mas por enquanto, a Tenente Syrah e eu estamos seguros. Estejam avisados. Temos fortes razões para acreditar que os piratas podem retornar. Nesse momento, uma explosão estrondosa irrompeu, sacudindo o chão sob eles. Syrah saltou para os pés, rapidamente envolvendo-se em um cobertor térmico, enquanto olhava cautelosamente através de uma abertura na aba da tenda. Eles voltaram. Ela confirmou com uma expressão sombria.
3 navios, e estão armados com um poder de fogo mais pesado do que ontem. Comandante, a situação mudou. Alex gritou no comunicador. Os piratas retornaram com toda a força. Solicito extração imediata. Negativo, capitão. Ainda estamos a 5 horas de distância com o máximo de queima. Você precisará manter sua posição. Alex murmurou uma maldição entre os dentes. Entendido. Carter fora. Ele então se virou para Syrah. Você consegue fazer essa armadura funcionar novamente? Ela já estava trabalhando arduamente, conectando as interfaces neurais com uma eficiência prática que demonstrava sua expertise. Enquanto os sistemas de propulsão e armamento estavam parcialmente fora do ar, as capacidades defensivas permaneciam operacionais. Alex vestiu seu uniforme, sentindo o peso familiar se acomodar em seus ombros, e checou seu fuzil. Sua carga mal acima da metade. Temos talvez 20 disparos antes que este lugar se transforme apenas em um clube caro. Precisamos fazer com que cada um deles conte. A voz de Syrah havia recuperado a dureza de aço que ecoava no calor da batalha de ontem. Os momentos ternos que haviam compartilhado na noite anterior pareciam uma memória distante, agora ofuscados pelo foco agudo de 2 soldados se preparando para o combate. Enquanto lutava para recolocar sua armadura, Alex se aproximou para ajudá-la sem esperar um convite. Seus dedos se tocaram, e por um breve momento, a intimidade que haviam compartilhado na noite anterior reacendeu-se mais uma vez. Lembrando do calor daquela noite, Alex se concentrou em prender um fecho em seu ombro. Vamos priorizar a sobrevivência, respondeu Syrah, suas marcas brilhando mais intensamente onde suas mãos faziam contato com a armadura dela. Podemos falar sobre relações interespécies assim que estivermos fora de perigo. Justo então, outra explosão irrompeu nas proximidades, enviando uma chuva de destroços para dentro da tenda. Através do rasgo recém-formado no tecido, Alex avistou um grupo de piratas avançando furtivamente em direção à sua posição, usando habilidosamente as estruturas danificadas do posto avançado como cobertura. Precisamos nos mover, ele pensou urgentemente. Esta tenda poderia muito bem ser um alvo pintado em nossas costas. Syrah assentiu, seus dedos inspecionando habilidosamente as pequenas pistolas de energia que ela havia recuperado de um compartimento em sua armadura. Os túneis de manutenção se estendiam sob toda a base, uma rede oculta que poderíamos usar para contornar os piratas. Com essa rota, poderíamos dar a volta e pegá-los de surpresa. Eles saíram silenciosamente pela parte de trás da tenda exatamente quando explosões de energia irromperam pela frente, iluminando o caos do lado de fora. Mantendo-se baixo ao chão, eles correram em direção a uma abertura de serviço, parcialmente escondida por um emaranhado de destroços caídos. Alex assumiu uma posição defensiva, fornecendo fogo de cobertura, enquanto Syrah se concentrou intensamente na sobreposição manual, determinada a abri-la. Enquanto desciam pelo túnel mal iluminado, Alex não pôde deixar de se sentir cativado pela maneira como as marcas de Syrah iluminavam a escuridão ao seu redor. O suave brilho dos padrões intrincados em sua pele oferecia luz suficiente para se orientar. Essa é uma característica útil, ele comentou, gesticulando em direção aos seus designs radiantes. Adaptação evolutiva, ela explicou enquanto navegavam pelo estreito corredor. Os ancestrais astrianos evoluíram em ambientes de águas profundas antes de fazer a transição para a Terra. Então, você é parte peixe? Alex provocou, tentando aliviar a tensão no ar. Syrah lançou-lhe um olhar brincalhão por cima do ombro. Sua expressão uma mistura de curiosidade e travessura. Então, os humanos evoluíram de primatas. Isso significa que você é parte macaco? Ela provocou, com um tom leve. Eles pararam em uma encruzilhada, esforçando-se para ouvir os sons distantes e abafados dos piratas vasculhando a área acima deles. A expressão de Syrah voltou a ficar séria. Alex, se não conseguirmos sobreviver a isso... Ela começou, sua voz pesada de preocupação. Ele gentilmente colocou a mão em seu braço, sentindo a superfície rígida de sua armadura, mas lembrando-se do calor de sua pele por baixo. Nós vamos. Ele a tranquilizou, com um tom firme. Você simplesmente não entende.
A noite passada foi mais do que mera curiosidade física. Ele notou suas marcas brilhando suavemente, um sinal que ele estava começando a entender como embaraço. A biologia dos Astrians é intrincada e fascinante. Quando estabelecemos uma conexão com alguém, isso pode levar a consequências inesperadas. A testa de Alex se franziu de preocupação. Que tipo de consequências ela poderia estar se referindo? Antes que ela pudesse responder, o túnel tremeu violentamente com outra explosão, fazendo com que poeira e detritos caíssem ao redor deles. Mais tarde, ela prometeu, já se preparando para agir. Agora precisamos ensinar a esses piratas por que atacar um humano, e um Astrian é o erro mais grave que eles poderiam cometer. Apesar do perigo iminente, Alex não pôde deixar de sentir uma onda de admiração pela feroz determinação de Syrah. O que quer que estivesse florescendo entre eles, quaisquer consequências que ela estivesse prestes a mencionar, teriam que ser colocadas em espera por enquanto. Enquanto se preparavam para lançar seu contra-ataque, ele sentiu uma certeza inegável. Lutar ao lado de Syrah parecia certo de uma maneira que poucas experiências em sua carreira militar haviam sido. Os túneis de manutenção se espalhavam sob o posto avançado como uma rede de artérias. Seus caminhos mal iluminados, iluminados por luzes de emergência e marcas bioluminescentes que brilhavam. Alex a seguia, cativado por sua confiança enquanto ela manobrava habilidosamente pelas passagens labirínticas, mesmo tendo chegado ao posto apenas alguns dias antes dele. "Você parece conhecer bem esses túneis", ele comentou enquanto paravam em mais uma junção. A expressão de Syrah se tornou séria. "Eu memorizo os esquemas antes da minha missão. É protocolo padrão." Alex levantou uma sobrancelha, intrigado com sua diligência para uma tenente. "Para alguém que compartilha minhas preocupações", ela corrigiu, ajustando a carga em suas pistolas de energia. "Precisamos chegar ao centro de comunicações. Se conseguirmos acessar as frequências dos navios deles, poderemos descobrir seus planos." Eles navegaram pelos túneis em silêncio, seus passos mal fazendo barulho enquanto se aproximavam de uma escada de manutenção que levava a uma escotilha. Syrah focou intensamente, suas marcas desvanecendo-se enquanto ela se esforçava para captar qualquer indício de movimento acima. Após um momento, ela sussurrou, "Limpo", e começou sua ascensão. O centro de comunicações estava estranhamente vazio, o equipamento ainda zumbindo suavemente. Um testemunho do caos que se desenrolara enquanto os piratas vasculavam a área em busca deles. Com um foco determinado, Alex trancou a porta, garantindo que seu refúgio temporário estivesse seguro. Enquanto isso, Syrah se aproximou do console principal. Seus dedos deslizavam sobre os controles com uma graça treinada. Cada movimento preciso e intencional. "Você consegue acessar as comunicações deles?" Alex perguntou com seu fuzil ainda apontado firmemente para a porta. "Já estou nisso, Xamã." Ela respondeu com confiança. "A criptografia deles é risivelmente fraca." Enquanto falava, uma tela holográfica ganhou vida, revelando um registro detalhado de mensagens. Os olhos âmbar de Syrah se arregalaram em choque ao ler a mensagem. Suas marcas piscavam rapidamente, um sinal claro de alarme que Alex já havia aprendido a reconhecer. "O que foi?" ele perguntou, a preocupação se infiltrando em sua voz. "Esses não são apenas piratas comuns." Ela respondeu com o tom tenso. "Eles são mercenários trabalhando para a Nexus Corporation." "A fabricação de armas?" Alex franziu a testa, a confusão estampada em seu rosto. "O que eles poderiam querer com isso?" "Com minha pesquisa," Syrah interveio, seu tom carregado de gravidade. "Tudo." Ela fez uma pausa, permitindo que o peso de suas palavras fosse absorvido. "Os dados que estou carregando têm o potencial de revolucionar a tecnologia de armas de energia. Nas mãos certas, isso poderia abrir caminho para soluções de energia limpa em países em desenvolvimento. Nas mãos da Nexus estava o poder de destrutores de planetas." Alex percebeu. Syrah acenou em reconhecimento, mas então congelou repentinamente ao ver uma nova mensagem piscando na tela. As marcas dela se iluminavam em um padrão impressionante que Alex nunca havia encontrado antes. Pulsos agudos e staccato que transmitiam uma emoção quase semelhante à raiva. "E agora?" a comandante mercenária perguntou,
sua voz se tornando gelada. É Veren. Você o conhece? As mãos de Cira se apertaram em punhos enquanto ela falava. Ele foi meu parceiro de pesquisa e meu companheiro, antes de trair nossa divisão e vender nossas descobertas preliminares para a Nexus. Eu acreditava que ele havia perecido na explosão enquanto tentava roubar nosso protótipo. Alex se aproximou, repousando suavemente uma mão em seu ombro blindado. Sinto muito, ele disse suavemente. Ela se virou para encontrar seu olhar. Sua expressão, uma mistura tumultuada de vulnerabilidade e determinação. Ele é a razão pela qual fui enviado com a pesquisa finalizada. Tivemos que entregá-lo ao Conselho Galáctico de Ciência antes que Nexus tivesse a chance de transformá-lo em uma arma. Quando a mão de Alex fez contato com sua armadura, suas marcas brilharam suavemente, pulsando em resposta. Nunca imaginei que eu iria me deparar com distração. É isso que eu sou? Alex perguntou, um toque de humor tingindo sua voz apesar da gravidade da situação. Uma distração? Ela respondeu, seu tom leve, mas sincero. Uma distração muito agradável, ela admitiu. Seus lábios se curvando em um leve sorriso que parecia mais significativo do que eu esperava. Antes que Alex pudesse pronunciar uma palavra, o console emitiu um bip agudo, sinalizando uma transmissão incoming. Cira hesitou por um momento, avaliando suas opções antes de decidir aceitá-la. De repente, um rosto holográfico se materializou diante deles. Um homem esguio com traços marcantes e olhos frios e penetrantes. Sua pele era de um tom de verde mais profundo do que o de Cira, acrescentando um ar de mistério à sua presença. Suas marcas eram nítidas e angulares, um contraste marcante com os padrões graciosos dela. Cira, ele disse, sua voz suave, mas desprovida de emoção. Eu sabia que você eventualmente iria interceptar nossas comunicações. Você é sempre tão previsível. Varen, ela respondeu, sua voz gelada. Ainda fazendo o trabalho sujo das corporações em vez de servir nosso povo? Ele ofereceu um sorriso fino em resposta. Nosso povo é míope. Nexus reconhece o verdadeiro potencial de nossa pesquisa. Para a destruição, ela cuspiu. Para poder, ele corrigiu. Poder que poderia elevar os Astraians acima de todas as outras espécies. Seu olhar então se voltou para Alex, que estava ao lado dela. Embora eu veja que você encontrou outros interesses, ele comentou, associando-se agora a humanos. Alex percebeu Cira se enrijecer ao seu lado, mas manteve uma expressão calma. Tendo encontrado sua cota de atitudes xenofóbicas ao longo de sua carreira militar, ele rapidamente reconheceu a tática em jogo. Dividir e conquistar. Este humano demonstrou mais honra em apenas 2 dias do que você demonstrou em toda a sua vida. Varen, Cira respondeu, suas marcas brilhando com uma feroz desobediência. Os olhos de Varen se estreitaram, uma determinação de aço se instalando sobre ele. Você tem 1 hora para entregar os dados, Cira. Se você recusar, vamos nivelar o posto avançado e vasculhar as ruínas. A transmissão terminou abruptamente, deixando um pesado silêncio em seu rastro. Um momento de silêncio os envolveu antes que Alex finalmente o quebrasse. Você tem um charme e tanto, X. Para sua surpresa, Cira explodiu em risadas, um som brilhante e inesperado que fez suas marcas brilharem. Humanos e sua habilidade de encontrar humor em situações difíceis. Ela comentou, com os olhos brilhando de diversão. É revigorante. Alex refletiu, olhando para a hora em seu comunicador. Os reforços ainda estão a 4 horas de distância. Precisamos de um plano sólido. A expressão de Cira mudou para uma de profunda contemplação. Varen sempre parecia subestimar os humanos. Ele vê sua espécie como tecnologicamente inferior e evolutivamente primitiva. Seu olhar fixou-se no de Alex, um lampejo de algo tanto perigoso quanto emocionante dançando em seus olhos. Podemos aproveitar isso. Como? Eu me oferecerei como isca, ela declarou. Fingir rendição. Ele anseia por uma sensação de superioridade, especialmente sobre você. Alex balançou a cabeça, descartando a ideia. Era muito perigoso. Se ele conseguir colocar as mãos nesses dados. Ele não vai. Cira o tranquilizou. Seus dedos repousando suavemente no centro de sua armadura.
O núcleo de dados está perfeitamente integrado com a interface neural da minha armadura, servindo como um elemento crucial da minha assinatura biológica. Se ele tentar extrair isso à força, um sorriso sombrio cruzou seus lábios. Digamos apenas que a descarga de energia resultante seria bastante desagradável para qualquer um dentro de um raio de 10 metros. Esse é o seu plano? Ameaçar se explodir? Ele perguntou, ceticismo tingindo sua voz. Não. Ela respondeu, aproximando-se, sua confiança irradiando. Meu plano é chegar perto o suficiente para desativar a nave dele, enquanto você cuida dos sistemas de armas deles. Mas antes que ele pudesse responder, as marcas dela começaram a pulsar em um ritmo que ele havia aprendido a reconhecer. Que falava de desejo. Se nos encontramos encarando a morte de frente, há uma tradição austríaca que eu gostaria de honrar. Alex levantou uma sobrancelha, intrigada. Uma tradição? Ela perguntou. Sim, entre guerreiros. Ela respondeu, seus dedos traçando delicadamente a borda da gola do uniforme dele. É um ritual de compartilhamento de força antes que a batalha comece. Estamos ficando sem tempo, ele comentou, suas mãos se acomodando na cintura dela. Os olhos âmbar de Syrah brilhavam com uma mistura de travessura e desejo. Então precisaremos ser eficientes, não é, capitão? O plano deles era simples, mas repleto de perigos. Syrah fingiria se render enquanto se aproximava da Verenship, criando uma distração enquanto Alex manobrava furtivamente para desativar seus sistemas de armas. Com apenas 40 minutos restantes antes que o prazo de Varen expirasse, eles precisavam agir rapidamente. O tempo estava se esgotando, e cada segundo contava enquanto se preparavam para entrar em posição. Enquanto se preparavam para partir do centro de comunicações, Syrah de repente tropeçou, instintivamente se apoiando no console. Você está bem? Alex perguntou, correndo para o lado dela, a preocupação estampada em seu rosto. Sentindo-se um pouco tonta, ela respondeu, piscando rapidamente para recuperar a compostura. Suas marcas pulsavam em um ritmo errático que ele nunca tinha testemunhado antes. Rápidos flashes dançavam pela sua pele, seguidos por um brilho lento e ondulante que se espalhava como ondas na água. Ele sabia que isso passaria, mas à medida que navegavam pelos túneis sinuosos em direção ao ponto de saída, a condição de Syrah começou a se deteriorar. Ela teve que pausar mais 2 vezes, apoiando-se na parede, enquanto ondas de tontura a atingiam. Na terceira ocasião, Alex insistiu que eles fizessem uma pausa. Algo não está certo, disse ele com um tom firme. É a sua lesão de ontem? Syrah balançou a cabeça, seu cabelo prateado caindo sobre o rosto. Não. Ela hesitou, seus olhos âmbar fixando-se nos dele, revelando uma mistura de confusão e uma compreensão crescente. Não é possível. Ou é? Ela hesitou, lembrando-se da mesma frase que havia usado mais cedo. A fisiologia astriana é complexa. Quando forjamos conexões com seres que ressoam conosco, nossos corpos podem experimentar transformações rápidas. No entanto, a verdadeira compatibilidade entre espécies é extremamente rara. Quase impossível quando se trata de humanos. A mente de Alex corria para compreender as implicações de suas palavras. Você está sugerindo que você... Ela hesitou, colocando uma mão sobre o abdômen. Sob sua palma, suas marcas brilhavam com uma intensidade vibrante. Mas algo está acontecendo. Meu corpo está realocando energia, adaptando-se a algo novo. Alex passou a mão pelo cabelo, tentando entender essa reviravolta inesperada. É perigoso para você? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação genuína, um tom que parecia surpreendê-la. Ela fez uma pausa por um momento, contemplando sua resposta. Desconfortável, talvez, ela respondeu, mas não perigosa. Se é que havia algo, ela se endireitou, movendo os ombros com um senso de experimentação. Sinto-me mais forte, mais alerta, pensou. Para provar seu ponto, ela levantou a mão e suas marcas brilharam com uma intensidade repentina. O brilho era tão forte que iluminou toda a seção do túnel. Isso é interessante, murmurou ela, estudando seu braço com um senso de curiosidade científica. Muito prático, Alex respondeu, usando o humor para esconder sua surpresa. Com um holofote embutido, Cyrus sorriu.
comentando como os humanos sempre conseguem encontrar usos práticos para tudo. Ela flexionou os dedos e o brilho diminuiu para sua intensidade habitual. As mudanças pareciam estar acontecendo a um ritmo acelerado em comparação com a reprodução e a desvio típicos. Fascinante, Alex ecoou fracamente, sua curiosidade aguçada. Então, você está sugerindo que talvez tenhamos realmente criado algo? Juntos eles estavam à beira do extraordinário. Ela reconheceu que não havia nenhum caso documentado na história humana de uma união como aquela produzindo descendentes. As diferenças genéticas deveriam ter tornado isso impossível. No entanto, aqui estavam eles. Alex gesticulou em direção às suas marcas ainda pulsantes, um testemunho vívido de seu vínculo único. Aqui estamos, ela disse suavemente. Por um breve momento, eles se olharam nos olhos, o peso das implicações não ditas pairando no ar entre eles. Mas o silêncio foi quebrado pelo bip agudo do comunicador de Alex, um lembrete claro de que eles tinham menos de 30 minutos antes que o prazo de Varen pairasse sobre eles. Podemos resolver isso depois, declarou Cyrus com convicção, seu foco se aguçando enquanto ela reunia seus guerreiros. Mas primeiro, precisamos lidar com Varen. Alex olhou para ela, a preocupação estampada em seu rosto. Você tem certeza de que está pronta para isso? Se você está mudando, talvez devêssemos reconsiderar nosso plano. A expressão de Cyrus se tornou resoluta. Não estou apenas pronta para isso, estou mais preparada do que nunca. Para provar seu ponto, ela levantou sem esforço uma seção de destroços que teria levado os dois para mover há pouco tempo. O que quer que esteja acontecendo comigo está amplificando minhas habilidades físicas. Alex achou difícil contestar as evidências apresentadas diante dele. Tudo bem, ele finalmente disse, mas precisamos ajustar o plano, sem riscos desnecessários. Ele fez uma pausa, lutando para articular a onda inesperada de proteção que o dominou. Se essas mudanças são realmente o que você acredita que são. A voz dele foi diminuindo, deixando o peso de sua preocupação pairando no ar. Se eu estou carregando nosso filho, Sora interveio, seu tom firme e objetivo. No entanto, o suave pulsar de suas marcas revelava uma emoção mais profunda sob a superfície. Então, há ainda mais razões para garantir que Varen não tenha acesso a essa pesquisa. Recuso-me a trazer nossos filhos para uma galáxia onde a Nexus possui armas capazes de destruir planetas. O peso daquela afirmação atingiu Alex como um raio, acendendo uma mistura de medo e uma calorosa surpresa dentro dele. Ele nunca havia pensado muito sobre a paternidade, especialmente não com uma cientista alienígena que conhecera apenas 2 dias antes. No entanto, enquanto ele estava parado no túnel mal iluminado, enfrentando desafios aparentemente insuperáveis ao lado dessa mulher extraordinária, a ideia parecia menos absurda do que deveria. Um novo plano começou a tomar forma em sua mente. Vamos aproveitar suas habilidades aprimoradas a nosso favor, ele declarou. Mas você deve evitar qualquer confronto direto com Varen. Eu cuidarei dele. Ele se virou para Alex, seu tom firme. Isso é inegociável. Não se trata das mudanças que você está passando. É porque você é a única pessoa que pode acessar os dados da pesquisa. Estrategicamente falando, você é o ativo que devemos proteger. Sora o observou atentamente por um momento antes de acenar com a cabeça em concordância. Faz sentido, ela pensou. Embora eu tenha a sensação de que sua motivação é tudo, menos puramente estratégica. Processa-me por me importar. Ele respondeu com um meio sorriso irônico. Não tenho certeza do que chute significa, mas não posso deixar de admirar seu instinto protetor. Ela hesitou, procurando a palavra certa. É cativante, embora talvez um pouco desnecessário. Enquanto se dirigiam para o ponto de saída, Alex observou Cira se movendo com uma nova graça e força. As marcas dela pulsavam em padrões intrincados que escapavam à sua compreensão, mas havia uma nova vitalidade irradiando dela que ele nunca tinha visto antes. Quando chegaram ao ponto onde seus caminhos se separariam, Cira agarrou seu braço. Alex, ela disse, sua voz firme, mas cheia de emoção. Se isso é o que eu acredito que seja, se de alguma forma trouxemos uma nova vida à existência juntos, o que isso significa para você?
Os humanos têm uma infinidade de perspectivas sobre reprodução e dinâmicas familiares. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. A pergunta o pegou de surpresa. Em meio ao caos de planejar uma missão perigosa, com mercenários em seu encalço e o destino da tecnologia de armas galácticas em jogo, ela escolheu este momento para aprofundar-se no tópico do status de seu relacionamento. Sentiu-se completamente natural para ela expressar essa combinação única de curiosidade científica e vulnerabilidade pessoal. O que isso significa, disse ele pensativamente, é que independentemente do que se desenrolar com Veren no Nexus, você e eu temos algo importante a resolver juntos. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Depois que suas marcas brilharam intensamente com um único pulso, ela se inclinou, pressionando sua testa suavemente contra a dele. Um gesto que ele estava começando a reconhecer como um sinal de afeto. Com um aceno determinado, ela concordou. Agora vamos mostrar a Varan por que entrelaçar a história humana, e a parceria foi seu erro mais grave. O plano começou a desmoronar quase instantaneamente. Alex acabara de assumir seu lugar perto do depósito de armas dos mercenários quando a voz de Veren trovejou através do sistema de comunicação do posto avançado. Eu sei o que está acontecendo com você, Cira. Meus scanners detectaram as mudanças biológicas no instante em que você se conectou às nossas comunicações. Alex congelou, seu pulso acelerando. Como Veren poderia saber? Sua pequena companheira humana conseguiu o que nenhum macho no Estrian jamais conseguiu. A voz de Veren transbordava desdém enquanto ele continuava. Ele criou vida com você. Fascinante, não é? Apenas pense nas possibilidades de pesquisa. Através de seu fone de ouvido, Alex ouviu a respiração ofegante de Cira. Fique com o plano. Ele sussurrou urgentemente. Ele está tentando provocá-lo. Mudança de planos, Veren declarou. Renda-se, Cira. Abrace sua condição. A pesquisa sobre a arma ficou em segundo plano por enquanto. O Nexus ficará muito mais intrigado com o maravilhoso biológico que você possui. Alex sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O simples pensamento de Cira e de seu filho não nascido preso nos laboratórios do Nexus fez uma onda de adrenalina correr por suas veias, fazendo com que seu aperto na arma se tornasse mais firme instintivamente. De repente, a voz de Cira atravessou seu fone de ouvido, anormalmente calma em meio ao caos. Ele está movendo suas forças. Eles estavam se aproximando da minha posição. Recuem! Alex ordenou com urgência. Precisamos abortar e encontrar outro caminho. Mas era tarde demais. Eles já tinham me avistado. A atmosfera serena se despedaçou quando o estalo agudo das armas de energia disparando cortou o ar, acompanhado pelo gemido esforçado de Cira. Alex correu para longe de seu posto, a urgência o impulsionando em direção às coordenadas dela. Quando ele chegou, descobriu-a cercada por 5 mercenários, suas marcas brilhando com uma intensidade ofuscante enquanto ela lutava com uma velocidade e força sobrenaturais. 2 de seus agressores já estavam estirados inconscientes aos seus pés. Enquanto observava a cena se desenrolar, ela rapidamente agarrou o outro pelo pescoço e o lançou contra seu companheiro com tanta força que ambos caíram no chão. Impressionante, veio a voz de Veren, surgindo de trás de uma unidade de armazenamento danificada. O homem austríaco se destacava sobre Cira, sua pele verde escura intricadamente marcada com padrões irregulares que brilhavam com uma luz arrepiante. As rápidas transformações já haviam amplificado suas habilidades físicas. Cira estreitou os olhos, avaliando a situação. Fique longe, Veren. Ou o quê? Ele ofereceu um sorriso fino. Você acabará matando o pai de sua antiga companheira. Como isso refletiria no conselho científico? Alex deu um passo à frente, seu rifle apontado firmemente. Ela não precisa fazer isso. Eu farei. O olhar de Veren se voltou para Alex, observando-o com um interesse frio e analítico. O progenitor humano era ainda mais intrigante de perto, seus olhos se movendo entre eles. Você compreende a magnitude do que trouxe à existência? A primeira história humana viável e híbrida na história registrada. Durante séculos, nossa espécie se esforçou para cruzar, mas encontramos nada além de fracasso.
Nós não conduzimos um experimento científico. Alex rosnou, sua voz carregada de frustração. Nós criamos uma criança. Veren soltou uma risada. Um som gelado e oco que ecoou no ar. Que primitivo encantador, ela comentou, seu tom transbordando desdém. Isso não se trata apenas de família, humano. Isso é sobre avanço evolutivo. Um avanço genético. Cira retrucou, sua voz firme, mas carregada de intensidade. Na verdade, é sobre lucro, não é? Quanto a Nexus está te pagando para me trazer? Ou você negociou uma parte de quaisquer armas biológicas que eles planejam desenvolver a partir do nosso filho? Os mercenários restantes se reuniram mais uma vez, suas armas apontadas diretamente para Alex e Cira. Veren acenou com a mão de forma desdenhosa, um sorriso brincando em seus lábios. O conselho científico apenas analisará a composição genética de seu filho, ele disse. Eles podem realizar alguns testes, mas é só isso. A Nexus está à beira de liberar seu verdadeiro potencial. Sua expressão se tornou firme. Agora, se renda, ou meus homens recorrerão a medidas não letais que podem ser bastante desconfortáveis para você em seu estado atual. Alex se aproximou de Cira, sua mente acelerada enquanto buscava uma solução. Eles se encontraram em desvantagem numérica e armamentista, e enquanto a condição de Cira lhe concedia habilidades extraordinárias, também a deixava exposta ao perigo. Justo então, o chão tremeu sob eles, reverberando com a força de uma explosão distante. Instintivamente, todas as cabeças se viraram em direção à fonte do som. Reforços, pensou Alex, sentindo uma onda de alívio tomar conta dele. Eles haviam chegado 3 horas antes do previsto. No entanto, a expressão de Veren mudou para uma de determinação sombria. Levem-nos agora, ele ordenou a seus homens. O que se desenrolou a seguir aconteceu em um borrão, deixando Alex com mal um momento para reagir. À medida que os mercenários se aproximavam, as marcas de Cira brilharam com um brilho deslumbrante. Com uma força inesperada, ela agarrou o braço de Alex e o puxou em direção a uma abertura de manutenção próxima. Confie em mim, ela sussurrou com urgência. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, ela abriu a abertura e o empurrou para dentro. Ele aterrissou com força na grade de metal abaixo, com Cira seguindo de perto. Acima deles, os mercenários gritavam em confusão, momentaneamente desorientados pelo deslumbrante flash de suas marcas. Isso é novo, comentou Alex enquanto eles corriam pelo túnel. Resposta de adrenalina, Cira explicou, recuperando o fôlego. A gravidez está aprimorando as capacidades defensivas do meu corpo. Eles tinham acabado de chegar perto do pequeno espaço-porto do posto avançado, onde uma solitária nave de piloto estava, intocada e esperando. Cira foi direto para os controles. O que você está fazendo? Alex perguntou, sua voz carregada de preocupação enquanto ela iniciava a sequência de partida. Sem olhar para cima, ela respondeu, estou tirando a gente deste planeta. Seus reforços cuidarão de Varen, mas não podemos ficar por aqui. Por quê? Cira hesitou, seus olhos âmbar fixando-se nos dele. No momento em que seu comandante relatar de volta ao quartel-general da Força de Defesa da Terra, a primeira coisa que eles farão é entrar em contato com o Conselho Científico Astriano. E a primeira ação que o Conselho tomará será me convocar de volta a Astra para observação. Uma realização tomou conta de Alex. Eles queriam estudar a gravidez, interrompê-la e analisar os resultados. Ela fez uma careta ao pensar nisso. Um híbrido humano-astriano apresentava muitas incertezas. O Conselho, impulsionado por sua busca incessante por progresso científico, colocava suas ambições acima da escolha pessoal. Alex estava sobrecarregado por uma onda de raiva protetora. Eles não podem te forçar, ele insistiu. Oh, mas podem e vão, Cira respondeu, seus dedos habilidosamente retomando a ativação da nave. O peso de suas palavras atingiu Alex como um golpe físico. A menos que tenhamos ido embora antes que eles cheguem. Você quer que eu deserte? Que abandone meu posto e minha carreira? As mãos de Cira congelaram nos controles, suas marcas piscando com o que ele agora entendia como incerteza. Estou pedindo para você fazer uma escolha, ela disse suavemente. Posso escolher ir sozinha, criando nosso filho longe de ambas as nossas famílias até que seja tarde demais para que eles intervenham.
A voz dela suavizou enquanto continuava. Ou você pode vir comigo. Do lado de fora, os sons da batalha se intensificaram, com as forças da Terra colidindo contra os mercenários da Variance. O dever de Alex era inconfundível: reportar-se ao seu comandante, ajudar a garantir a segurança do posto avançado e completar sua missão. No entanto, enquanto ele observava Cira, assistindo ao suave ritmo de suas marcas que significavam a vida crescendo dentro dela, sentiu uma profunda mudança em suas prioridades, uma que ele nunca poderia ter previsto apenas 2 dias atrás. Quão rápido este ônibus espacial pode ir? Ele perguntou, sua curiosidade aguçada. As marcas de Cira brilhavam com uma centelha de esperança. Rápido o suficiente para alcançar a borda externa antes que alguém perceba que estamos indo. Alex se acomodou no assento de copiloto ao lado dela, um brilho determinado em seus olhos. Então vamos descobrir. No que pareceu ser um piscar de olhos, 6 meses se passaram. A remota colônia mineradora de Hélios, aninhada na borda externa, havia se tornado um santuário ideal. Escavada na lateral de um vulcão adormecido, este assentamento era uma tapeçaria vibrante de espécies e culturas diversas, todas unidas por um anseio compartilhado de escapar do controle das autoridades galácticas. Ninguém se atreveu a questionar o homem humano e sua parceira austríaca grávida. Alex estava ao lado da janela de seu modesto apartamento, olhando para as luas gêmeas enquanto subiam sobre a paisagem vulcânica acidentada. Atrás dele, Cira se ocupava na cozinha, sua barriga inchada e inconfundivelmente delineada sob a túnica folgada que escolhera usar em vez de sua armadura habitual. As luas brilham excepcionalmente esta noite, ele comentou, virando-se para observá-la enquanto ela preparava o jantar. Cira olhou para cima, seu cabelo prateado agora mais longo e elegantemente trançado nas costas. Os locais acreditam que isso é um sinal de boa sorte para o parto. Suas marcas, que se tornaram cada vez mais vibrantes durante sua gravidez, pulsavam com uma suave diversão. Embora eu possa questionar se suas superstições realmente abrangem as complexidades da história e da linhagem humanas, Alex atravessou a sala para ficar atrás dela. Ele envolveu seus braços em torno de sua cintura, descansando suas mãos ternamente em seu abdômen arredondado. O bebê reagiu instantaneamente, dando um poderoso chute contra sua palma. Ainda um pequeno lutador, ele murmurou suavemente contra seu pescoço. Cira, como ambos os seus pais, sentiu a conexão e se inclinou para trás em direção a ele. À medida que suas peles se encontravam, as marcas dela brilhavam ainda mais intensamente, uma resposta que apenas se intensificou à medida que sua gravidez avançava. A vida deles juntos havia se estabelecido em uma rotina aconchegante. Alex havia conseguido um cargo como consultor de segurança para as operações de mineração da colônia, enquanto Cira havia estabelecido um pequeno laboratório para monitorar de perto sua gravidez. Eles gradualmente adquiriram o equipamento necessário por meio de canais discretos, garantindo que tivessem tudo o que precisavam para este novo capítulo em suas vidas. Não era a vida que nenhum deles havia imaginado, mas era uma vida que compartilhavam juntos. Você já pensou mais sobre nomes? Alex perguntou, enquanto a ajudava a levar a refeição até a aconchegante mesa perto da janela. Eu tenho mergulhado no fascinante mundo das convenções de nomes humanos. Cira se acomodou em uma cadeira, com uma expressão pensativa. Eles são incrivelmente diversos, começou. Os astrianos geralmente escolhem nomes que destacam sua linhagem familiar e seu talento científico. Então, nada de cartões de bebê ou algo assim com seu sobrenome? As marcas de Cira brilhavam com o que Alex agora entendia ser risada. Minha designação familiar é Tarandunik, ela disse com um tom leve. Mas pensei que algo mais simples poderia ser mais apropriado para uma criança de 2 mundos. Nesse momento, a conversa deles foi interrompida por um suspiro súbito e agudo de Cira. Suas marcas brilharam intensamente em uma explosão repentina, apenas para desvanecer em uma opacidade alarmante momentos depois. Ela segurou seu abdômen, seu rosto se contorcendo de agonia. Cira? Alex correu para o lado dela, a preocupação estampada em seu rosto. O que há de errado? Eu não. Ela começou a responder, mas as palavras falharam quando outra onda de dor a atingiu.
Algo parece errado. A assinatura de energia do bebê está flutuando. Alex rapidamente a ajudou a se deitar na cama, sua mente acelerada de preocupação. Eles haviam antecipado complicações, cientes das circunstâncias incomuns que cercavam a gravidez. No entanto, apesar de seus preparativos, a realidade dessa crise enviou um calafrio de medo percorrendo seu corpo. Cira ativou o scanner médico que estava ao lado da cama, suas mãos tremendo enquanto ela o deslizava sobre seu abdômen. O display holográfico piscou e ganhou vida, revelando leituras que eram indecifráveis para Alex, mas inegavelmente alarmantes para ela. A estrutura celular híbrida está em um estado de turbulência. Ela explicou isso com uma clareza que desmentia sua dor, sua formação científica assumindo a dianteira. A combinação de material humano, desviado e genético está em desacordo uns com os outros. Mas quais implicações isso tem para o bebê? Para você? Os olhos âmbar de Cira se fixaram nos dele, revelando um medo que ele nunca tinha visto nela antes. Era um lembrete claro das consequências em jogo. Sem intervenção imediata, corríamos o risco de perder o bebê, e a cascata bioquímica resultante poderia representar uma séria ameaça ao meu próprio bem-estar também. Alex sentiu como se o chão tivesse de repente cedido sob seus pés. Depois de tudo o que haviam suportado, a feroz batalha no posto avançado, a fuga desesperada de seus povos e o esforço meticuloso para construir uma vida juntos, enfrentar a perspectiva de perder tanto a Cira quanto seu filho era simplesmente inimaginável. Que intervenção devo buscar? Quais passos devo tomar? As marcas de Cira pulsavam com intensidade a cada semana, um lembrete da dor implacável que percorria seu corpo. Eu preciso de expertise médica especializada, juntamente com técnicas avançadas para a estabilização astral e genética. Ela segurou a mão dele com força, a desespero estampado em seu rosto. Só há uma pessoa em quem consigo pensar que tem a expertise para nos ajudar. Alex sentiu um frio percorrer sua espinha. De jeito nenhum, ele respondeu, balançando a cabeça. Não temos escolha, Alex, veio a resposta urgente. É minha ex-parceira de pesquisa, Dra. Mira Elson. Ela se especializa em biologia astral e reprodutiva, e no momento em que entrarmos em contato com ela nos denunciará ao Conselho de Ciência, ele avisou. Não necessariamente, Cira respondeu, contorcendo-se enquanto suas marcas piscavam como uma luz moribunda. Mira foi minha mentora antes de Veren. Ela teve suas discordâncias com as políticas do Conselho em várias questões. É por isso que ela se viu confinada a uma estação de pesquisa distante. Alex caminhava de um lado para o outro na sala apertada, preso em um turbilhão de emoções, dividido entre o medo de ser descoberto e o receio de perder Cira e seu filho. Podemos confiar nela? Precisamos arriscar. A voz de Cira começava a desaparecer, ficando mais fraca a cada momento que passava. A estação está a apenas 2 dias de viagem daqui. Se partirmos agora, um novo espasmo a dominou, mais intenso do que os anteriores. Por vários segundos aterrorizantes, suas marcas ficaram completamente escuras, apenas para piscar de volta a um brilho fraco. Decisão tomada, Alex rapidamente pegou suas bolsas de emergência, sempre prontas e esperando perto da porta. Vou preparar a nave. Você consegue andar? Ele perguntou, com preocupação estampada no rosto. Cira acenou com a cabeça, embora sua expressão estivesse tensa de dor. Alex, se formos pegos. Ela começou, mas ele se aproximou, voltando para o lado dela e segurando suavemente seu rosto entre as mãos. Não estaremos separados. Ele se inclinou, pressionando sua testa suavemente contra a dela, um gesto de afeto que ela lhe ensinara durante o tempo que passaram na Áustria. Eu não abandonei meu posto e atravessei a galáxia apenas para te perder agora. As marcas dela brilharam brevemente ao toque dele. Quando os humanos se tornaram tão sentimentais, ela o provocava semanalmente. Por volta da mesma época em que este humano se apaixonou por uma cientista austríaca, ele respondeu, ajudando-a gentilmente a se levantar. A admissão pairava no ar entre eles, uma verdade pesada que havia cruzado sua mente inúmeras vezes antes, mas que nunca havia sido pronunciada em voz alta até agora. As marcas de Cira brilhavam em um padrão hipnotizante que ele nunca tinha testemunhado,
ondulando sobre sua pele como ondas suaves. Seu timing não poderia ser pior, ela murmurou, encostando-se a ele enquanto se aproximavam da porta. Declarar seu amor durante uma emergência médica. Você teria preferido que eu esperasse por uma crise mais conveniente? Apesar da dor que sentia, os lábios de Cira se curvaram em um sorriso. Os humanos têm uma habilidade notável de encontrar humor, mesmo nas situações mais difíceis. De repente, os olhos âmbar de Cira se fixaram nos de Alex, que haviam assumido uma expressão séria. No entanto, o sentimento em seu olhar refletia o dele. Enquanto navegavam pelas ruas tranquilas da colônia a caminho do espaço-porto, Alex mantinha seu braço firmemente em volta da cintura de Cira, oferecendo a ela um apoio constante a cada passo que davam. As luas gêmeas lançavam um brilho prateado em seu caminho, projetando longas sombras atrás delas. Elas estavam pisando em terreno perigoso. Entrar em contato com qualquer pessoa do passado poderia facilmente alertar tanto as autoridades da Terra quanto as austríacas, colocando-as em grave perigo. Enquanto Alex observava as marcações flutuantes no monitor de Cira e sentia os movimentos irregulares de seu filho sob sua mão firme, ele percebeu que não tinham escolha. Alguns riscos simplesmente valiam a pena ser corridos. A estação de pesquisa orbitando Próxima 3 surgia à frente, aparentemente abandonada, enquanto Alex manobrava habilidosamente sua nave em direção à baía de atracagem. A colossal estrutura se destacava contra o fundo cintilante de um gigante gasoso dourado, suas luzes externas mal piscando, reduzidas a um mínimo de energia. Você tem certeza de que ela ainda está aqui? Alex perguntou com o olhar fixo na estação, misturando apreensão e incerteza. Cira acenou com a cabeça em resposta, embora sua expressão estivesse marcada pela preocupação e dor. Suas marcas haviam se tornado cada vez mais erráticas ao longo da jornada, ocasionalmente brilhando com uma intensidade deslumbrante, apenas para desaparecer quase completamente momentos depois. Os sistemas automatizados da estação estavam reconhecendo meus antigos códigos de acesso, indicando que alguém ainda os estava mantendo. Enquanto atracavam, Alex ajudou Cira a sair de seu assento, apoiando-a contra seu lado. O bebê estava incomumente quieto nas últimas horas, uma mudança que deixou ambos tensos e ansiosos. Fique atrás de mim, Alex instruiu, sua mão repousando firmemente em seu blaster enquanto a câmara de descompressão começava a se abrir. Os aposentos da estação estavam assombrosamente silenciosos, com luzes de emergência projetando sombras alongadas enquanto navegavam em direção ao laboratório principal. Cira o conduziu pelos corredores labirínticos, cada passo drenando visivelmente sua força já em declínio. Quase lá, ela o tranquilizou enquanto se aproximavam de um conjunto de portas seladas. O laboratório de pesquisa principal deve ter tudo o que precisamos. Assim que Alex alcançou o painel de controle, as portas se abriram inesperadamente sozinhas. Na porta estava uma alta e esbelta fêmea astrante, sua pele verde pálido adornada com marcas intrincadas que se espiralavam pelo seu rosto como um mapa de constelações. Eu estava me perguntando quando você chegaria, Dr. Mira Elson comentou, seus olhos aguçados avaliando rapidamente a condição de Cira. Embora eu esperasse sua chegada mais cedo, Alex se tensionou, instintivamente se colocando na frente de Cira em uma postura protetora. Você realmente estava nos esperando, Mira, assim como eles estavam prestes a entrar. Há meses venho rastreando assinaturas genéticas austríacas ao longo da borda externa. A situação de Cira era diferente de qualquer outra. Depressa, ela precisa de ajuda urgente. A urgência no ar era palpável. Quando Alex entrou no laboratório, ficou surpreso com a magnitude da operação. O que parecia calmo e adormecido do lado de fora era, na realidade, uma colmeia de atividades fervilhantes por dentro. Equipamentos médicos sofisticados zumbiam suavemente ao fundo, seus sons rítmicos se misturando com a atmosfera estéril das câmaras experimentais. Dentro dessas câmaras, você podia ver o que parecia ser embriões em desenvolvimento, cada um uma combinação única de diferentes espécies. Esta era a culminação de sua pesquisa inovadora sobre reprodução entre espécies. Cira sentiu sua curiosidade científica momentaneamente ofuscando sua dor. O futuro da evolução galáctica estava em jogo, e Mira estava lá para ajudá-la a subir na plataforma de exame.
Nenhum dos meus sujeitos conseguiu o que o YouTube alcançou naturalmente, observou Mira, seus olhos brilhando com empolgação científica. Um híbrido viável entre humano e entidade estava se desenvolvendo, chegando ao seu término, e as possibilidades eram emocionantes. Extraordinário, disse Alex, uma expressão de preocupação franzindo sua testa. Nosso filho não é um sujeito de pesquisa. Mira olhou para cima, determinação em seus olhos. Não, mas nossa filha é única. Ela retomou a execução de exames no abdômen de Cira, com o foco inabalável. E neste momento, ela está em sofrimento. A estabilização genética está falhando em nível celular. Ela se moveu rapidamente, administrando uma série de injeções que fizeram as marcas de Cira pulsar com um novo ritmo. Embora isso estabilizasse temporariamente as células híbridas, estava longe de ser uma solução permanente. A incompatibilidade profundamente enraizada entre o DNA humano e o austríaco exigia uma solução mais avançada. Que tipo de abordagem? Alex perguntou cansado. Justo quando Mira estava prestes a responder, um alarme soou por toda a estação, e os monitores de segurança piscaram para a vida. Eles revelaram uma nave se aproximando. Elegante, predatória e inconfundivelmente austríaca em design. Uma onda de pavor tomou conta de Alex ao chegar a uma aterrorizante realização. Eles estavam sendo seguidos. A expressão de Mira escureceu enquanto ela analisava os códigos de identificação. Sua preocupação era palpável. Varen, como ele nos encontrou? Ela sussurrou, sua voz carregada de ansiedade. Cira ofegou, lutando para se sentar, apesar de sua condição debilitada, sua determinação brilhando através da dor. Posso imaginar que você fez isso exatamente como eu fiz, respondeu Mira. À medida que sua gravidez avançou, sua assinatura genética única se tornou cada vez mais detectável. Para aqueles que sabem o que procurar, você é como um farol. Assim que eles começaram a elaborar um plano, o navio atracou na estação. Momentos depois, as câmeras de segurança revelaram Varen caminhando confiantemente pelos corredores, desacompanhado e desarmado. Fique com Cira, Alex instruiu Mira enquanto sacava seu blaster. Eu cuido disso. Espere, disse Mira, segurando seu braço. Deixe-o vir. Há algo que você precisa entender. Justo quando ela estava prestes a explicar mais, as portas do laboratório se abriram com um suave sibilo. Varen entrou, movendo-se lentamente, com as mãos levantadas em um gesto de paz. Seu olhar instantaneamente se fixou em Cira, que estava posicionada na plataforma de exame. Sua expressão era indecifrável. Não estou aqui para lutar, disse ele suavemente. Então, por que você está aqui? Alex pressionou, sua blaster ainda apontada para o correio austríaco. Pela mesma razão que você, Varen respondeu, seu olhar se voltando novamente para Cira, determinado a salvar os dois. Mira deu um passo mais perto. Ele entrou em contato comigo há 3 meses, Alex. Depois que rastreou sua fuga do posto avançado. Você tem colaborado com ele. A voz de Cira tremia com uma mistura de descrença e traição. Não exatamente, esclareceu Mira. Varen forneceu dados de pesquisa cruciais que desempenharam um papel vital nos meus estudos sobre reprodução entre espécies. Essas informações lançam luz sobre as razões pelas quais esses pares frequentemente falham. Notei um raro vislumbre de vulnerabilidade na habitual postura estoica de Varen, provavelmente porque testemunhei as consequências em primeira mão. Do que você está falando? Alex exigiu, mantendo sua arma levantada. Minha irmã, Varen respondeu suavemente. Ela se apaixonou por um diplomata centauriano. Quando ficou grávida, o Conselho de Ciência ordenou que ela interrompesse a gravidez como parte de seu estudo. Mas ela se recusou e entrou em Hayden. As marcas dele pulsavam com o que parecia ser uma tristeza autêntica. A gravidez havia terminado tragicamente no 3º trimestre e ela não sobreviveu. Um profundo silêncio envolveu o laboratório, denso com emoções não ditas. As marcas de Cira dançavam com uma mistura de confusão e angústia, refletindo o peso do momento. Isso ainda não explica por que você traiu a divisão de ciência. Ela finalmente disse, sua voz firme, mas impregnada de descrença. Por que você vendeu nossa pesquisa para a Nexus?
Varen suspirou, o peso de suas escolhas pressionando-o. Eu precisava dos recursos deles, ele admitiu, seu olhar se desviando. O Conselho nunca aprovaria a pesquisa genética que precisamos para resolver a questão da compatibilidade entre espécies. Nexus pode, de fato, ser aplicável para fins de armamento, mas a ciência subjacente permanece inalterada. Você poderia ter me contado, disse Cira. Você estaria disposto a operar fora das diretrizes do Conselho, arriscando sua carreira e sua liberdade? Varen balançou a cabeça, com um toque de frustração na voz. Você está sempre tão comprometida em seguir os canais adequados, Cira. Um espasmo de dor passou pelo rosto de Cira, suas marcas escurecendo de forma ominosa. Com pressa, Mira apressou-se para administrar outra injeção. Estamos ficando sem tempo, ela avisou, com urgência permeando suas palavras. Os compostos estabilizadores estão perdendo sua eficácia. Precisamos avançar com o procedimento experimental. Que procedimento? Alex perguntou, sua curiosidade aguçada. Mira e Varen trocaram um olhar cúmplice antes de Mira falar. É uma técnica de harmonização genética, ela explicou. Vamos usar nanites modificados para ressequenciar os segmentos de DNA conflitantes em tempo real enquanto as células se dividem. É experimental, disse Varen, mas é a melhor chance do seu filho. Alex virou-se para Cira, cujos olhos âmbar estavam fixos nele, mesmo através de sua dor. Podemos confiar neles? Ele perguntou suavemente. A mão de Cira encontrou a dele, dando-lhe um aperto fraco, mas reconfortante. Nos encontramos sem escolha. As marcas dela brilhavam intensamente, pulsando uma vez com uma intensidade que era impossível ignorar. Mas não importa o que aconteça, segure-se naquela noite na tenda. O momento em que você me ajudou a despir minha armadura, permitindo que eu finalmente respirasse. Aquela memória, como se pertencesse a outra vida, trouxe um sorriso ao rosto de Alex, mesmo em meio ao caos que o cercava. Como eu poderia esquecer? Transformou tudo. Sim, ela assentiu em concordância, sua voz mal se elevando acima de um sussurro agora. Tudo. O procedimento se estendeu por exaustivas 12 horas. Do lado de fora do laboratório, Alex andava inquieto, lançando olhares ocasionais através do vidro. Dentro, Mira e Varen estavam profundamente concentrados, com as sobrancelhas franzidas, enquanto trabalhavam incansavelmente sobre a forma inconsciente de Cira. Os nanites que percorriam seu sistema pulsavam com um suave brilho sob sua pele, tecendo padrões intrincados que dançavam e mudavam enquanto reescreviam meticulosamente o código genético de seu filho em desenvolvimento. Quando Mira finalmente emergiu, seu cansaço era palpável, refletido na queda de suas marcas. Alex se preparou, bracejando para o pior. Ambos estão estáveis agora. Ela anunciou, um sorriso cansado se espalhando pelo seu rosto. Os nanites conseguiram harmonizar as sequências de DNA conflitantes. A estrutura celular do seu filho agora está completamente estabilizada. Uma onda de alívio tomou conta de Alex com tanta intensidade que seus joelhos quase cederam sob ele. Cira estava descansando. O procedimento tinha sido extenuante, mas seus sinais vitais estavam fortes. A expressão de Mira suavizou-se ao olhar para ele. Ela está pedindo por você, disse suavemente. Dentro do laboratório, Cira estava reclinada na plataforma de exame, seu cabelo prateado se espalhando ao redor dela como um halo cintilante. As marcas em sua pele pulsavam com uma energia vibrante, emitindo um suave brilho azul que iluminava seu tom esmeralda. Ao avistar Alex, seus olhos âmbar brilharam com uma vida renovada. Conseguimos, ela sussurrou, sua voz tremendo com uma mistura de alívio e alegria, enquanto ele segurava sua mão. Alex pressionou a testa contra a dela, um gesto da Áustria que se tornara segunda natureza para ele. Ambos vão viver, acrescentou, sua voz carregada de emoção, corrigindo-se com um senso de determinação. Varan limpou a garganta do outro lado da sala, chamando a atenção de todos. Os nanites continuarão a monitorar e ajustar por mais 48 horas, ele explicou, seu tom clínico contrastando com o alívio genuíno que brilhava em seus olhos. Depois disso, a gravidez deve progredir normalmente até o termo.
o que significa que temos aproximadamente mais 3 semanas pela frente, graças ao desenvolvimento acelerado. Mira interveio, e Alex se virou para encarar os dois, ainda lutando com o desafio de reconciliar esses novos aliados com os inimigos que uma vez foram. Obrigado, ele disse, sua voz sincera. Ambos vocês. Varan acenou com a cabeça, embora seu desconforto em expressar gratidão fosse evidente. Enviei os dados do procedimento bem-sucedido para alguns contatos-chave, acrescentou. Seu tom era factual. Quem pode se beneficiar disso? Alex perguntou cansado. Fações progressistas dentro de nossos governos, explicou Mira. Existem indivíduos no Conselho de Ciência da Áustria e no Corpo Diplomático da Terra que têm defendido silenciosamente a causa de promover laços mais estreitos e compreensão na história humana há anos. Políticos. Cyrus tentou se sentar, ceticismo gravado em seu rosto. Alex gentilmente apoiou suas costas, ajudando-a a encontrar uma posição confortável. Visionários, Mira interveio. Aqueles que entendem que o futuro está na cooperação, não na isolação. Seu filho incorpora algo que eles têm teorizado por décadas. Isso é um testemunho da compatibilidade fundamental de nossa espécie, apesar de nossas diferenças. Não estamos transformando nosso filho em um símbolo político. Alex declarou com convicção. Varan respondeu. Você pode não ter escolha. A palavra já está se espalhando. Meus contatos dentro da Nexus me informaram que tanto as agências de inteligência da Terra quanto da Áustria localizaram sua posição neste quadrante. Eles chegarão em poucos dias. Instintivamente, a mão de Alex alcançou seu blaster. Então precisamos sair daqui, disse ele com urgência. Agora, Mira interveio com firmeza. Correr não é mais a solução. Meus contatos marcaram uma reunião. Representantes de ambos os governos estão ansiosos para oferecer proteção a você, não perseguição. Ela fez uma pausa, seu olhar firme. Mas por que eles fariam isso? Saira indagou, seu ceticismo científico inconfundível. Como você conseguiu isso? Mira respondeu com confiança tranquila. Porque você alcançou o que gerações de diplomatas não conseguiram. Você forjou uma prova viva de que humanos e austríacos podem de fato criar um futuro juntos. 3 dias depois, sua nave deslizou em direção à estação diplomática neutra Harmony, uma estrutura cintilante suspensa na imensidão do espaço, perfeitamente posicionada entre a Terra e os territórios austríacos. Sirrussat sentou-se ao lado de Alex na cabine, sua mão repousando suavemente em seu abdômen arredondado, suas marcas brilhando com uma energia nervosa que preenchia o ar. Estamos fazendo a coisa certa? Ela perguntou suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. Alex gentilmente colocou sua mão sobre a dela, um gesto de reassurance. Eu não sei, ele admitiu, mas estou cansado de correr. Quero que nosso filho tenha um lar, não apenas um lugar para se esconder. À frente deles estava uma recepção diplomática, um encontro que prometia ser diferente de tudo o que eles já haviam imaginado. Representantes da Terra e de Astra estavam lado a lado, não portando mandados de prisão, mas sim apresentando propostas diplomáticas formais. Seu filho, que ainda estava por nascer, já havia recebido cidadania dupla, marcando um primeiro histórico na galáxia. O Capitão Carter foi recebido com uma calorosa saudação do comandante Walsh, que estendeu a mão em um gesto de camaradagem. Apenas algumas horas antes, este oficial estava preparado para liderar sua extração do posto avançado. Agora, no entanto, ele estava diante de Carter não como um superior, mas como um igual, preenchendo a lacuna entre a patente e a experiência compartilhada. A Força de Defesa da Terra designou oficialmente sua partida como uma missão diplomática especial. Retroativamente, é claro. Que conveniente. Alex respondeu secamente, embora tenha aceitado o aperto de mão oferecido. Enquanto isso, o especialista em ciência Nick Stern, o representante austríaco, se dirigiu a Sarah com um tom de respeito formal. O Conselho estende suas sinceras desculpas pelas políticas que o obrigaram a se esconder. Queremos que você saiba que seus dados de pesquisa foram protegidos e devidamente creditados a você, reconhecendo suas contribuições inestimáveis.
As marcas de Sara brilharam com espanto. Nosso filho será celebrado como uma ponte entre nossos povos, assegurou o austríaco, não apenas examinado como um espécime. A recepção diplomática gradualmente se transformou em um encontro mais íntimo. Enquanto os oficiais se misturavam e trocavam ideias sobre as implicações dessa situação sem precedentes, Alex conduziu Sara a um sereno mirante que oferecia uma vista deslumbrante das estrelas. Bem, isso não é bem como eu imaginei te apresentar aos meus superiores. Ele brincou, brincando um braço em torno da cintura dela. Nem eu imaginei te apresentar aos meus. Ela respondeu, apoiando-se confortavelmente nele. Os corpos deles se encontraram, e as marcas na pele dela brilharam suavemente, irradiando uma sensação de contentamento onde se conectavam. Devo admitir, os humanos nunca deixam de me surpreender com sua notável adaptabilidade. Pegue o comandante Walsh, por exemplo. Ele rapidamente ajustou sua posição assim que reconheceu as vantagens políticas em jogo. Alex acenou com a cabeça em concordância, reconhecendo que, embora os humanos sejam indiscutivelmente pragmáticos e oportunistas, eles também possuem um profundo senso de esperança. Ele se virou completamente para ela, uma centelha de excitação em seus olhos. Falando em esperança, há uma tradição da Terra que eu adoraria compartilhar com você, se você estiver aberta a isso. Os olhos âmbar de Sara se estreitaram de curiosidade, enquanto ela o observava. Que tipo de tradição? Com um sorriso suave, Alex enfiou a mão no bolso e puxou um pequeno anel de metal. Era simples, mas elegante, feito de uma liga que brilhava com uma iridescência strikingly semelhante às marcas em sua pele. Na Terra, quando duas pessoas desejam solidificar seu compromisso uma com a outra, frequentemente trocam anéis. Ele hesitou, sentindo de repente uma onda inesperada de nervosismo enquanto explicava. É chamado de casamento. Enquanto isso, as marcas de Sara piscavam com intensidade, revelando suas verdadeiras emoções por trás de sua fachada calma. O que esse casamento realmente significa? Alex respondeu com uma afirmação simples, mas profunda. É uma promessa de enfrentar juntos os desafios que estão por vir. Seja criando nosso filho, navegando pelas complexidades da política entre espécies, ou até mesmo decidindo quais feriados culturais celebrar. Enfrentaremos tudo lado a lado. Sara observou a disposição lógica, mesmo enquanto suas marcações continuavam a pulsar de excitação. Os astrianos têm seus próprios rituais de união, que frequentemente envolvem a troca de registros genéticos e a fusão de famílias. É um sim? Alex perguntou, um sorriso brincando nos cantos de seus lábios. Em vez de responder com palavras, Sara o puxou para mais perto, seus lábios se encontrando em um beijo que transcendia qualquer barreira linguística. Quando se afastaram, o brilho vibrante de suas marcas iluminou todo o deck de observação, lançando uma radiação quente ao redor deles. Acredito, disse ela suavemente, que essa seria a resposta adequada para a humanidade. 2 semanas depois, em uma cerimônia que entrelaçou lindamente as tradições humanas e astrantes, eles celebraram sua união na presença de representantes de ambos os seus mundos. Apenas 1 semana depois, em uma instalação médica adaptada para suas circunstâncias extraordinárias, sua filha fez sua estreia. Ela era uma fusão deslumbrante de ambos os pais, herdando os impressionantes olhos azuis de Alex e o cabelo prateado cintilante de Cyrus. Sua pele, uma tela cativante, transicionava sutilmente entre tons humanos, adornada com o mais suave sussurro de esmeralda. Eles a nomearam Nova, uma nova estrela brilhante em uma galáxia em transformação. Enquanto Alex segurava sua filha pela primeira vez, ele se maravilhava com as delicadas marcas que ganhavam vida em sua pele a cada toque suave. Naquele momento de admiração, seus pensamentos voltaram a uma noite chuvosa em um posto avançado esquecido, uma noite que mudaria para sempre o curso de sua vida. Quando Sara pediu que ele tirasse sua armadura para que pudesse respirar, nenhum dos dois poderia ter antecipado a extraordinária jornada que aquele simples pedido desencadearia. Isso levaria a uma nova vida, a uma compreensão mais profunda entre seus povos e a um amor que desafiava os próprios limites das espécies. "O que você está pensando?" Sara perguntou de sua cama,
suas marcas suavemente brilhando após o parto. Alex sorriu ao colocar a filha nos braços dela. Estou pensando que missões diplomáticas significativas muitas vezes começam com pedidos simples. Os olhos âmbar de Sarah brilhavam. Como pedir a alguém para te ajudar a respirar? Exatamente, ele respondeu, inclinando-se para beijar sua testa. E eu removeria sua armadura com prazer mais uma vez.